Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mendes, este é o nosso canal. Se ainda não é o seu canal, é porque você ainda não se inscreveu. Então já se inscreva, ajude o canal a crescer, a chegar a mais pessoas. Então compartilhe, posta nos seus stories que você está assistindo, marca lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui no box de descrição para vocês. Ajude esse canal a chegar a mais pessoas e deixa o seu like. Quando você clica em like agora, em curtir o vídeo, aparece uma barrinha assim para você hypar o vídeo. Se não aparecer, é só você puxar assim, que ele tem a opção de você hypar o vídeo. Você tem 5 chances, né, por semana para fazer isso com canais que você gosta, para ajudar o YouTube a recomendar esse canal para mais pessoas. Então, se vocês puderem fazer isso, né, quando eu postar um vídeo, vocês irem lá e hypar, ajuda demais, né, na retenção do vídeo, na recomendação do vídeo. Se você acha que esse vídeo é interessante e que mais pessoas deveriam assistir, então faça isso por favor, tá? Se inscreva, deixa o like, hypa o vídeo e já vai comentando aqui. Gente, o assunto de hoje é um pouquinho polêmico, talvez esse vídeo fique um pouquinho grande porque eu vou comentar sobre 2 livros, né? Como eu devo ter deixado aí na descrição, na thumb. Eu li 2 livros recentemente e eles me marcaram muito, muito, muito mesmo. Ao ponto de eu fazer uma tatuagem com um versículo bíblico que é muito mencionado e é muito abordado em um desses livros. A tatuagem está aqui, eu vou deixar ela com mais detalhes na thumb, vou mostrar para vocês, mas aqui não vai dar para ver muito assim de pertinho, mas eu vou deixar a foto aí para vocês. Mas olha só, de perto aqui, né, no ao vivo, ela não é tão grande, tá? É bem discreta, é bem minimalista, é bem bonitinha, gente. Eu gostei bastante. Mas é a minha primeira tatuagem. Eu não tenho outras tatuagens, né? Foi a primeira tatuagem que eu fiz. Não sei se será a última, pode ser que mais pra frente eu faça alguma outra, mas provavelmente não por enquanto, tá? Eu nunca tinha feito tatuagem, eu nunca tinha tido tanta vontade de marcar algo no meu corpo, algo que vai ficar no meu corpo até o fim da minha vida, provavelmente, né, se eu não remover a laser. Mas é algo muito definitivo, né, a tatuagem, é algo muito definitivo. E esse livro mexeu tanto comigo que eu resolvi tatuar, tá? Eu sei que em algumas igrejas, em algumas denominações cristãs, a tatuagem não é bem vista, e se você assiste esse vídeo agora e a sua igreja não permite, não faça, tá? Não faça. Se você está em uma igreja que não permite, não faça. A minha igreja não proíbe, ela não recomenda, não vê com excelentes olhos, mas ela não proíbe, tá? Fazer a tatuagem. Até porque eu tenho micropigmentação na sobrancelha e várias pessoas têm, tá? Mas assim, eu entendo, tá, as denominações que proíbem, que não vê com bons olhos, que, né, não recomenda, não permite que seus membros façam. Não vejo base bíblica para essa proibição, tá? Mas respeito as que proíbem. Então não precisa de ataques nos comentários de pode, não pode, porque não tem base bíblica, tá? Os versículos que são usados para proibir tatuagem não dizem respeito à tatuagem, tá? Então, vamos evitar esse tipo de comentário aqui no vídeo. Gostaria de dizer também que eu sou uma pessoa adulta, pago as minhas contas, sou responsável, então eu sei muito bem o que eu fiz, a atitude que eu tomei. Tô dando toda essa explicação, gente, para vocês entenderem que foi algo que eu fiz, que fez sentido para mim, que faz sentido para mim agora, que eu não vejo como algo pecaminoso, muito pelo contrário. Eu senti essa vontade muito grande de marcar esse versículo no meu corpo, porque é algo que realmente mexeu muito comigo. Foi algo que mudou assim a minha percepção sobre Cristo, que mudou a minha percepção de quem eu sou em Cristo, do que eu devo viver em Cristo, do que eu posso esperar de Cristo. E isso é extraordinário, tá? Foi assim, mudou mesmo a minha vida e a minha percepção do Evangelho e da pessoa de Cristo. Eu vou falar primeiro do livro Enraizado, vou deixar a capa aqui para vocês, porque esse livro está emprestado com uma amiga minha. Eu compartilhei ele lá nos meus stories do Instagram, compartilhei várias partes dele.
E quando eu comecei a ler esse livro, eu já fui extremamente impactada, porque eu mandei mensagem para minha amiga e falei: Dani, você precisa ler esse livro. É tudo que a gente vem comentando, né? Porque de vez em quando a gente faz caminhada aqui no meu bairro. Muito raramente, somos sedentárias, mas a gente vinha comentando sobre isso, sabe? Sobre o nosso tempo aqui nessa cidade, nos nossos empregos, as nossas vivências, o nosso ministério. Ela é da mesma igreja que eu, ela é do Ministério de Louvor. E a gente vinha conversando a respeito, sabe, desses temas. E quando eu comecei a ler o livro, eu falei: como assim? Esse livro foi escrito para mim? Foi escrito ontem? O autor escreveu ontem? Como assim, gente? E eu fui muito impactada já nos primeiros capítulos desse livro. Foi o livro que eu mais marquei na minha vida. Foi o livro que eu mais fiz marcações. Não só marcações com marca-texto, com caneta, mas eu escrevi muito nesse livro, porque ele, nossa, falou tudo que eu estava vivendo. Eu peguei esse livro, eu tenho esse livro há muitos anos na minha estante. Eu acho que tem até unboxing dele aqui no canal. Eu comprei ele numa grande compra que eu fiz na Livrarias Família Cristã. Tem uma playlist de unboxing aqui no canal, tá? Se você quiser ver os livros que eu compro. Sempre que eu compro, eu coloco lá, a não ser na pausa do canal, que aí eu parei de gravar unboxing. Mas a maioria dos livros que tem na minha estante tem unboxing aqui no canal. Tem uma playlist só de unboxing. Enfim, esse livro estava na minha estante há muitos anos, né? Que eu comprei por recomendação, não conhecia. O autor, ele é o fundador da banda do ministério Jesus Culture, ou Jesus Culture, né? Como você queira falar. E o Brennan, não vou inventar de falar o nome desse homem. Enfim, ele escreveu esse livro já há muitos anos e ele estava na minha estante há muitos anos, que eu comprei por recomendação. E eu nunca tinha pegado ele para ler. Nunca tinha pegado ele para ler. E no dia que eu fui limpar a minha estante de livros teológicos, para poder gravar Bookshelf Tour, que eu não gravei até hoje, eu peguei esse livro, gente, e me veio uma vontade tão grande de ler esse livro. Eu até compartilhei lá no Instagram também. Eu falei: gente, eu sinto o Espírito Santo me chamando para ler esse livro. É a minha hora de ler esse livro, é o momento de eu ler esse livro. E eu estava realmente com muitas dúvidas, com muitas questões no meu coração, com muitos pensamentos, com muitas incertezas, né, sobre o meu futuro, sobre o que eu estou vivendo. Esse ano em dezembro agora eu faço 29 anos. E eu comecei a questionar muitas coisas, não só da minha vida pessoal, profissional, mas também da minha vida espiritual. Sabe aquele momento da sua vida que você sente e que você imagina que talvez você deveria ou poderia estar vivendo outro momento? Ou então que você pensa: os últimos 5 anos, parece que não aconteceu nada na minha vida, parece que a minha vida está parada, parece que eu deveria estar vivendo algo mais empolgante, mais emocionante, eu acho que eu deveria estar mais feliz, eu acho que eu deveria estar vivendo outras coisas. Ou até mesmo pensando: meu Deus, e o meu chamado? Será que não deveria estar mais desenvolvido? Será que eu não deveria estar fazendo mais coisas, outras coisas, coisas maiores? Né? Vieram muito esses questionamentos recentemente e eu comecei a ficar angustiada, triste, comecei a questionar muitas coisas, sabe? E quando eu comecei a ler esse livro, o nome é Enraizado, e o autor vai falar sobre como Deus nos desenvolve, sobre como Deus precisa desenvolver as nossas raízes, né? Ele vai falar sobre como árvores que têm raízes profundas e sobre como, quanto mais profundas essas raízes, mais forte é a árvore por fora. Mas antes dela ser muito forte por fora, ela precisa criar raízes, ela precisa enraizar. Ela precisa criar raízes fortes, porque aí vem os ventos, vem tudo, vem o sol, vem a chuva, e essa árvore ela não vai morrer. E ele vai falar sobre como tem vários ministérios, várias pessoas que não enraizaram. Aí a gente vai lá para a parábola do semeador, né? De pessoas, de sementes que caíram entre pedregulhos, entre espinhos, e elas não criaram raízes, né? Elas não enraizaram. Então, quando veio o sol, ela foi sufocada, ela não criou raízes, ela não se desenvolveu, ela logo nasceu, rápido, né? Mas ela logo murchou, ela logo morreu também, porque não tinha raízes em si.
Então, ele vai falar sobre como é importante criar raízes, né? E esse enraizar é enraizar em Deus, é enraizar na palavra, é enraizar nos ensinamentos. O período de enraizamento é o período que Deus vai nos desenvolver, é onde Deus vai moldar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa fé, é onde nós vamos ser fortalecidos e firmados na rocha que é Cristo, né? Ele vai falar muito sobre essa questão de que não é a construção, não é a qualidade da construção, não é quem eu sou, não é, nossa, eu sou super, mega, master capacitado. Não, ele vai falar que é a qualidade do fundamento. É o fundamento que importa. São as raízes firmadas em Cristo que importam, né? Quando a gente vai ver aquela parábola da casa construída sobre a rocha e sobre a areia, não, a importância ali não é a casa. O fator decisivo ali não é a casa, é o fundamento. E é isso que importa também nas nossas vidas. E isso mexeu muito comigo. Ele vai citar exemplos, tanto na vida dele, quanto na vida de grandes homens e mulheres de Deus, tanto na Bíblia quanto na história da igreja, que foram enraizados, que passaram anos sendo enraizados, né? Que passaram anos sendo desenvolvidos, sendo ensinados, sendo alicerçados em Cristo, para depois um ministério despontar. E aí eu lembro, né, de Timothy Keller. Timothy Keller foi pastor, um grande homem de Deus, mas quando o Timothy Keller começou a escrever os livros dele, ele tinha 50 anos de idade quando ele começou a escrever. Ele já faleceu, né? Faleceu, acho que foi o ano passado, foi esse ano. Mas o Timothy Keller faleceu, né? E antes de falecer, ele escreveu vários livros, com 50 anos de idade. E esses livros impactou o mundo. Gente, o Timothy Keller é um dos maiores teólogos que existiram na história da igreja. E os livros dele são impactantes. Tem um livro dele, gente, que é é pequenininho, que é o Ego Transformado, que assim, é ego transformado mesmo. Prepare-se para ser transformado, porque é muito bom. 44 páginas, assim, intensas, sabe? Que várias pessoas colocam no melhor livro da vida, livro que transformou a vida, livro que mudou a sua vida. Enraizado vai falar sobre isso, e não só sobre ministério. O que eu achei interessante foi isso, que ele vai falar também, Enraizado, ele vai falar muito também sobre a nossa vida em comunidade, e não só a comunidade da igreja, né? Ele vai falar sobre a comunidade do nosso trabalho, a comunidade da nossa família, e eu achei isso maravilhoso, porque eu estava com algumas questões no trabalho também em relação a pessoas. Então ele vai falar sobre como Deus usa situações e pessoas e circunstâncias para nos moldar, né? A maioria das pessoas que tem vida de igreja é vida de comunidade, né? E às vezes Deus nos coloca em lugares para desenvolver as nossas capacidades, para nos desenvolver como pessoas. Só que a gente rejeita, a gente não aceita, a gente deixa passar as oportunidades que Deus está nos dando para sermos desenvolvidos, né? Então, às vezes, Deus coloca uma pessoa difícil na nossa vida para que a gente seja desenvolvido, para que a gente seja moldado, e só que a gente não aceita, a gente não aproveita a oportunidade e acaba perdendo essa oportunidade e acaba que o tempo de enraizamento dura mais, né? Quanto antes a gente aceitar a disciplina do Senhor, os ensinamentos do Senhor, o moldar do Senhor, porque nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro, o Senhor nos molda conforme a sua vontade. E ele vai falar sobre como grandes homens despontaram e logo morreram porque não têm raízes, né? A gente vê grandes ministérios aí, grandes homens e mulheres que crescem muito rápido, né? Principalmente agora na era da internet, do rápido acesso. Então, assim, pregadores mirins, crianças mirins que logo explodem, influenciadores, pregadores que explodem assim muito rápido. Só que são pessoas que não foram desenvolvidas, que não têm maturidade, então essas pessoas acabam fracassando. E o fracassar que eu digo não é perdendo seguidores, não é perdendo agenda, não. Fracasso de ministério é ser infiel ao Senhor, é ser infiel ao chamado, é ser infiel à palavra. E, gente, esse livro mexeu tanto comigo. Ele vai falar sobre, assim, falou sobre comunidade, sobre o desenvolver em comunidade, sobre como Deus usa, né, circunstâncias no nosso trabalho, na nossa família para nos moldar, para nos ensinar, para nos desenvolver. Ele cita muito Davi, né? Ele vai citar muito Davi
e os exemplos são muito bons. E é um livro, gente, que você lê assim, ó, muito rápido. Eu cheguei um dia da igreja num domingo, porque livro teológico costuma ser um pouco mais difícil de ler. Só que a linguagem dele é muito boa, é muito fácil de você ler. Eu estava lendo ele e outro, que foi o motivo de eu ter feito a tatuagem. E o outro, né, que é Manso e Humilde, já vou dar o spoiler, o outro, a linguagem era muito mais truncada do que o Enraizado, né? Manso e Humilde tem a linguagem muito mais difícil, não é que seja difícil, mas comparando os dois, Manso e Humilde é mais difícil de ler do que Enraizado. Enraizado é facílimo de ler, gente, facílimo. E, gente, mudou a minha vida. Enraizado mudou a minha vida, porque eu comecei a compreender que esse tempo que eu estou vivendo, as oportunidades, eu comecei a enxergar Deus nas situações, sabe? Eu comecei a ver Deus me desenvolvendo como pessoa, como profissional. Ele fala que muitas vezes Deus vai nos dar ministérios, Deus vai nos dar, às vezes, condições financeiras, Deus vai nos dar coisas para nós administrarmos. Mas antes de administrarmos o que é nosso, Ele nos dá a visão de outra pessoa para cuidar, né? Então, muitas vezes a gente está no nosso emprego reclamando como eu estava, reclamando, e Deus está usando aquela oportunidade, tipo assim, aprende, se desenvolva, para quando eu te entregar o seu, você conseguir administrar, né? Porque às vezes quando Deus nos entrega de cara o nosso, a gente, né, deixa perder. Então, gente, eu não consigo expressar em palavras, eu acho, assim, apesar de já ter falado quase 15 minutos aqui no bruto, né? Mas esse livro mexeu muito comigo, muito. Eu não sou a mesma pessoa após a leitura desse livro. Eu compartilhei lá no Instagram, falei, eu não sou a mesma pessoa, eu não consigo ser a mesma pessoa, porque Deus está na minha história, sabe? Deus está me enraizando, Deus está me desenvolvendo. Eu não quero um ministério fracassado, sabe? Eu quero combater o bom combate, eu quero terminar a carreira. Eu não quero ser dos que retrocedem, eu não quero ser dos que param no meio do caminho. Eu não quero ser. Eu quero ir, eu quero avançar, eu quero combater o bom combate, eu quero terminar a carreira e eu quero guardar a fé. Eu quero ser encontrada no último dia, fiel ao Senhor, fiel ao meu Deus, fiel ao meu Jesus. É isso que eu quero. Não importa se eu ficar 20 anos sendo desenvolvida. Não importa se eu ficar 10, 20 anos sendo enraizada. Mas quando o Senhor me entregar o que Ele tem para mim, eu quero ter forças para suportar. Ele vai falar sobre como Davi foi enraizado, né? Davi foi enraizado e quando Davi confiou em Deus e Davi tinha raízes para suportar o peso de ser o líder segundo o coração de Deus, aí então ele foi ser o líder de Israel. E isso mexeu muito comigo, falou muito ao meu coração. Eu compartilhei alguns trechos lá no Instagram e muita gente comentou, curtiu. Essa amiga minha que está lendo também, está amando muito. E, gente, assim, leiam, por favor, leiam. Eu compartilhei lá no Instagram, eu falei, gente, eu gostaria que todas as pessoas que me ouvem, todas as pessoas que eu amo, que essas pessoas leiam esse livro, porque é transformador, gente. Ai, eu sei que tem momento para todas as coisas e era o momento que eu precisava ler esse livro, porque era o momento que eu estava sofrendo muito com essas questões. Mas eu creio que quanto antes você ler esse livro, melhor para você, sabe? Leia logo, compra, leia. É uma editora menor, não tem tanta distribuição assim parece, está sempre esgotado, com frete na Amazon, mas se você encontrar, compre. Compre esse livro porque é muito bom. Gente, eu recomendo de olhos fechados. Compre esse livro, leia esse livro. Eu vou deixar o link dele aqui na Amazon, mas se você encontrar em outro lugar também, compre e leia, porque é transformador. Transformador, gente. Nossa, que livro incrível, realmente. E agora nós vamos para o livro que me fez fazer a primeira tatuagem da minha vida. Manso e Humilde. Esse foi outro também que me chamou. Olha eu, toda espiritual, né?
Mas eu senti muita vontade de ler esse livro. Fazia tempo que ele estava na minha lista de desejos. Eu assinei a Pilgrim 2 vezes para poder ler esse livro, para poder ouvir esse livro, e não consegui ouvir porque a minha atenção foi para outro lugar. Manso e humilde, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. E esse livro é sobre isso, é sobre o coração de Cristo, é sobre quem é Jesus. Quem é Jesus, como a Bíblia fala sobre o coração de Jesus, o que a Bíblia diz sobre o amor de Cristo, o que a Bíblia diz sobre o coração de Cristo em nós, o que o próprio Jesus disse sobre o seu coração, o que o Antigo Testamento fala sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Quem é Deus em sua trindade, né? E como ele se relaciona amorosamente conosco, como ele se revela nas Escrituras, como ele se revela a nós, né? Como nosso Deus, como nosso Pai, e o que isso muda em nossas vidas. E, gente, ele vai citar Hebreus. Ele vai citar Hebreus 4, 14 ao 16. Ele vai citar várias passagens de Hebreus, mas essa foi o que mais me marcou. Foi a que mais me marcou, porque ele vai falar que, visto que agora nós temos um sumo sacerdote nos céus, né? Eu não vou citar o versículo certinho aqui agora. Vou sim, porque eu tô com a Bíblia aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu ler para vocês o que diz Hebreus 4, 14 a 16, que é o que está tatuado aqui no meu braço, para eu sempre olhar aqui e lembrar, tá? Porque eu ainda não consigo decorar muita coisa, gente. Então diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. É isso, gente. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos agora um sumo sacerdote nos céus. O sacrifício dele foi de uma vez por todas, um sacrifício único, que nos restaurou novamente para o Pai. E nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, né, alguém que como nós, foi provado em tudo, mas não pecou. E aí o autor vai falar que Jesus é como se nós estivéssemos ali numa tempestade de areia e a gente cai o tempo todo. E a gente está só na metade do caminho, mas Jesus passou por essa tempestade e ele foi até o fim. Então ele sabe o que a gente passa. Ele sabe o que a gente está passando. E ele foi até o fim. Ele venceu o que nós estamos lutando todos os dias. Ele venceu. Foi por isso que ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele já venceu, ele venceu tudo. E sem pecado, né? Então aí aqui o autor de Hebreus continua: então, aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça. Aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça para recebermos misericórdia. E aí tem uma parte que o autor vai falar sobre como Jesus se revela, né? Jesus se revela como manso e humilde. Mas o Pai, porque geralmente a gente entende Deus, o Pai, como sendo um Pai irado, um Deus irado, né? Que Jesus está precisando o tempo todo apaziguar o Pai, né? Porque ele está irado contra nós, ele está de lá do céu olhando e querendo nos fulminar. Sendo que o Pai se revela nas Escrituras, Deus, o Pai, Deus Criador, ele se revela nas Escrituras como um Deus misericordioso, rico em misericórdia. E aí ele vai citar uma passagem de Oséias, gente, que eu chorei tanto. E ele vai citar uma passagem de Êxodo, quando Deus se revela ali para Moisés, quando Moisés se esconde na fenda da rocha e a glória do Senhor passa. E a primeira coisa que Deus revela sobre si é Deus misericordioso. Um Deus misericordioso, um Deus que se compadece, né? E aí tem a passagem de Oséias, que ele vai falar que por acaso ele não teria... Ai, gente, já vou começar a chorar de novo.
Por acaso ele não teria misericórdia de Efraim, que ele olha todo o tempo com amor, com carinho, né? E aí ele vai citar Lamentações também. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. O autor vai destrinchar nesse livro todo aqui, ó. Ele vai falar sobre esse coração de Cristo. Esse coração amoroso, esse coração que não está nos olhando de lá, querendo nos fulminar a todo tempo. Ele nos olha com misericórdia, né? E quando nós pecamos, né? Aí ele vai citar aqui: um pai ama o seu filho, e quando o seu filho está doente, é aí que esse pai se enche mais ainda de ternura, de carinho por esse filho, né? Quando o filho está doente. E o pecado é uma doença na nossa vida. O pecado é uma doença, mas Jesus se compadece. Jesus se compadece. Quando nós pecamos, nós temos um advogado, né? A própria palavra diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Temos alguém que se compadece das nossas fraquezas. Então nos aproximemos do trono da graça para receber essa misericórdia, desse Pai que é rico em misericórdia. O Pai não está irado e tentando nos fulminar, e Jesus: não, Pai, calma, não fulmina, não mata, não destrói. Não, o Pai foi quem enviou o seu Filho. Esse Pai que é rico em misericórdia, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele nos amou com amor eterno. E, gente, isso aqui, se não mudar a sua vida, a sua percepção de quem é Cristo, de quem é o Pai, de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, meu Deus, você precisa ler isso. Gente, isso aqui tira um fardo, isso aqui tira um peso. Esse conhecimento, ele tira um peso tão grande dos nossos ombros. Eu compartilhei tantas partes desse livro. Gente, o final desse livro, os capítulos finais desse livro, eu chorei como nunca na minha vida. Eu terminei esse livro e eu orei e eu chorei de soluçar, sabe? Porque o autor vai falar uma coisa que é tão verdade. Ele vai falar que o inimigo, ele é de muito interesse do inimigo, é de interesse do inimigo que a gente não compreenda isso, que a gente não compreenda quem é Cristo. E não é o autor aqui se vangloriando, não, porque ele está apenas destrinchando o que está na palavra. E ele vai falar que é de interesse do inimigo que a gente não tenha esse conhecimento. Porque se a gente não tiver esse conhecimento, a gente vai defiando, a gente vai pecando e a gente vai se afastando de Cristo, como Adão e Eva fizeram lá no início, né? Mas não. O desejo do Pai é que nós pecamos, corra para o seu advogado. Corra para o trono da graça para receber misericórdia, para te ajudar no momento de necessidade. E eu vivi um momento em que eu fiz isso, né? Eu estava passando por um momento de provações e eu falei: Senhor, me ajuda, me socorre agora. E o socorro do Senhor veio, e a misericórdia do Senhor veio. E, gente, olha, leiam esse livro. Eu fiz essa tatuagem para eu nunca me esquecer. Eu converti em uma igreja muito legalista, né, um ministério. O Senhor me chamou ali, né? Eu passei um tempo nessa igreja, mas hoje, graças a Deus, eu estou em uma igreja mais bíblica, mais cristocêntrica, mais centrada na palavra. Mas esse tempo que eu passei nessa igreja eu não descarto também, tá? Mas que bom que eu saí, né? Mas assim, como eu vim de uma igreja muito legalista, a gente tem muito, infelizmente, criado em nós esse sentimento a respeito de Deus, né? Sempre que fala Deus é amor, vamos ver se você sabe completar a frase. Deus é amor, não acaba só aí. Mas Ele é fogo consumidor. Então, o amor de Deus sempre está condicionado, sempre está... Deus me ama, mas Deus ama o pecador, mas Deus ama você, mas... Então, é sempre condicionado, é sempre Deus, o amor de Deus, mas alguma coisa. E você precisa conhecer essas verdades, você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer o que Deus diz sobre Ele mesmo na palavra. A gente
fica muito com a ideia de quem Deus é, baseado em quem nós somos. O autor vai falar sobre isso. A gente acredita muito em quem Deus é, baseado em quem nós somos. Então a gente acredita que o quê? Eu pequei, eu errei, eu caí várias vezes no mesmo pecado. Eu, ser humano, se uma pessoa erra várias vezes comigo na mesma forma, o que eu vou fazer? Eu vou rejeitar essa pessoa, eu vou ficar irado com essa pessoa, eu vou abandonar essa pessoa, eu vou rejeitar essa pessoa, né? Sendo que Deus se revela como um Deus misericordioso, né? Misericordioso, rico em misericórdia, né? E aí tem aquela passagem de Jonas, que Jonas fala que ele não queria ir pregar Nínive porque ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, tardio em irar-se, tardio em irar-se. Então, Deus poderoso, compassivo, misericordioso. Gente, leiam esse livro, tá super marcado também. Deixa eu ver se eu encontro algumas passagens aqui que eu marquei bastante. Aqui, quando ele vai falar sobre o fardo, né? O fardo de Cristo, ele vai dizer assim: o jugo posto sobre os discípulos não é um jugo, pois é um jugo de gentileza. Quem poderia resistir a isso? É como dizer a um homem que está se afogando que ele deve pôr sobre os ombros o fardo de uma boia salva-vidas. Que fardo pesado, né, gente? Está se afogando, mas ter que se agarrar ali a uma boia salva-vidas. Esse é o fardo, esse é o jugo de Jesus. Aí aqui ele vai falar também, é claro que Jesus se aproxima de nós, é o que nós pensamos, né? É claro que Jesus se aproxima de nós concordamos, mas ele vem com o nariz tampado, né, por causa do fedor do nosso pecado. E aí eu escrevi bem aqui, ó, eu escrevi bem aqui na página, Jesus não tem nojo de mim, Jesus não tem nojo de você, Jesus não se aproxima de você cheio de dedos para te tocar, para te abraçar, para te acolher por causa do seu pecado. Ele vem e ele te abraça e ele te acolhe, como ele fez, e ele mostrou isso enquanto ele esteve aqui na terra. Tem muito mais, gente, tem muito mais frases que eu poderia citar, mas está escurecendo, já são 5 horas, eu acabei de chegar do trabalho, mas eu queria muito gravar esse vídeo logo para vocês. Tô suando aqui, ó, já está escurecendo, eu não vou conseguir ler todas as partes que eu marquei, mas esse livro está muito marcado, eu escrevi bastante também, marquei bastante, não tão quanto Enraizado, mas marquei bastante também, e fica a minha forte recomendação. Se você puder ler apenas 2 livros na sua vida, se você falar, Keila, me indica apenas 2 livros. 2 livros, assim, na minha vida que eu vou ler e que vai mudar a minha vida. Manso e Humilde e Enraizado. Gente, esses 2 se tornaram o top 2 livros que mudaram a minha vida. Mudaram, gente, a minha forma de me enxergar, de enxergar a palavra, de enxergar Cristo, de enxergar Deus, de enxergar o meu chamado, o meu propósito aqui nessa terra. Mudou tudo, sabe? Mudou tudo. Leiam esses livros, tá? Não é à toa que eu fiz uma tatuagem por causa desse versículo. Tatuei o versículo de Hebreus 4, 14 ao 16 no meu pulso para eu sempre me lembrar. Para eu sempre me lembrar que Cristo vem ao meu encontro, que eu encontro misericórdia nos momentos de necessidade, que Ele está nos céus, Ele venceu, Ele passou pelo que eu estou passando e Ele venceu. Então Ele me compreende, Ele me entende, Ele sente, Ele sentiu o que eu estou sentindo, então Ele vai me ajudar, Ele consegue me compreender, Ele entende a minha dor. Esses livros mudaram a minha vida e eu creio que vão mudar a sua. Gente, eu gostaria de fazer vocês entenderem o quanto esses livros mudaram a minha vida, mas eu só posso falar. Então, tenham essa experiência, leiam esse livro. Esse aqui, o meio dele, o autor começa a se repetir, tá? E aí é algo que eu vi em resenhas também lá no Scooby. Eu não costumo ler resenha lá, mas eu dei uma olhada desse livro aqui, porque eu achei que o autor começou a se repetir, e é uma reclamação que está lá também, que o autor começa a se repetir, e isso acontece muito em livros teológicos, tá? Acontece muito, muito, muito mesmo, mais do que vocês imaginam, né? E o autor começa a se repetir, você acha, esse capítulo eu acho que não precisava estar aqui, dava para ter sido reduzido, mas o autor vai frisando as mesmas coisas, sabe? Mas o final desse livro, gente, é impactante demais. Impactante demais, 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 demais. Então, leia, persista, os capítulos são curtos, dá para você ler como devocional, tá? Se você tem um tempo de devocional maior,
dá para você ler como devocional. Tem capítulo que é 3 páginas, então dá para você ler como devocional tranquilamente. Mas leiam esse livro, gente, porque é maravilhoso. Esse aqui também eu devorei. Eu comecei, depois eu parei, porque eu estava muito fixada e enraizado. Aí depois eu voltei e terminei esse aqui em 2 dias. Então, leiam, porque é maravilhoso. A minha tatuagem está belíssima aqui. Eu fiz essa de Hebreus e fiz um aqui do Salmo 51 também. Ficou tão discreta, gente. Na foto vocês vão conseguir ver melhor. Mas ficou tão discreto, quase não dá pra perceber. Ó, bem discretinha mesmo. Mas ficou muito lindinha, amei minhas tatuagens, minha vida assim mudou. E eu espero que mude a de vocês também, essa leitura, esse conhecimento da palavra da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. A mim não, a Jesus. Venham a Cristo, vocês que estão cansados e sobrecarregados dos vossos fardos pesados. Tome sobre ele o jugo. Tome sobre vós o meu jugo, porque é leve e suave. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Pega essa boia salva-vidas se você está se afogando em legalismo, em luta, em angústias, em tentações. Pega essa boia salva-vidas e volta a emergir novamente. Leia a palavra, veja na palavra como Deus se revela. Um Deus rico em misericórdia, tardio em graça. E receba essa graça, receba essa misericórdia para te ajudar nesses momentos de necessidade. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, fiquem com Deus. Sejam abençoados, edificados e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau. Comentem aqui o que vocês acharam desses livros. Tá chegando o Black Friday, se você for comprar na Amazon, qualquer coisa, gente, uma geladeira, uma árvore de Natal, um enfeite para sua árvore de Natal, qualquer coisa, compre com o link aqui do canal, porque isso ajuda demais e que Deus multiplique muitas vezes mais na sua vida, você abençoando esse canal. Beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.